Vamos ao frente a frente desta noite, hoje com Mariana Vieira da Silva, do Partido Socialista, e Rita Matias, do Chega. Boa noite às duas. Sejam bem-vindas e vamos começar por este assunto, a descoberta da PJ desta PEN nos pertences de Vítor Scária. Imagino que o Ministério Público vai tentar agora perceber exatamente o propósito da existência desta PEN. Não a deixou intrigada, Rita, esta descoberta do Ministério Público? Antes de mais, boa noite aos dois, boa noite a quem nos acompanha lá de casa. Mas é que, de facto, este caso já era bizarro desde o início. Recentemente lembrámos aqui as caixas de vinho com dinheiro no escritório, na residência oficial do Primeiro-Ministro, de alguém que era muito próximo de António Costa, Vítor Scária, que não só era amigo pessoal, como tinha responsabilidade de chefe de gabinete, como agora torna-se particularmente bizarro como é que existe uma PEN que não foi logo identificada, que afinal não se sabe se pertence a Vítor Scária ou ao anterior chefe de gabinete e que na verdade tem dados pessoais, fiscais e informações de pessoas que trabalham na autoridade tributária, pessoas que trabalham nos serviços secretos e de facto deixa no ar aquela frase conhecida de será que quem se mete com o PS leva? Neste momento é o que os portugueses se perguntam lá em casa e este facto que veio a público agora é a dúvida. Porquê é que Vítor Scária tem uma PEN num cofre? Para começar, um cofre é sempre algo estranho num gabinete. Eu, pelo menos, não tenho cofres nos meus gabinetes, não tenho nada assim de tão valioso. Depois, uma PEN com informações deste cariz que nunca vieram a público. Este facto foi motivo para o Grupo Parlamentar do Chega apresentar agora um requerimento para uma audição urgente do Secretário-Geral do Sistema de Informação e também da Polícia Judiciária, porque sabemos que Vítor Scária ou o anterior chefe de gabinete de António Costa não teriam esta informação por obra e graça do Espírito Santo e também não nos convence a ideia de que chegou lá, não sabe bem como. Parece-me que a segurança da residência oficial do Primeiro-Ministro é bastante apertada, portanto será fácil rastrear e perceber como é que esta PEN foi lá parar e quem é que foi o remetente desta informação. E de facto não se percebeu muito bem ontem o que queria André Ventura de uma jornalista, se não estou em erro, era a jornalista da SIC, que dissesse ao Chega as informações que tinha, quando essas informações, segundo eu percebi, pelo menos por aquela conversa, as informações que a jornalista tinham vindo do próprio Chega e quando já tinha sido divulgada, na sexta-feira, uma foto do gabinete de Miguel Arruda, que ainda por cima não era um gabinete só, ou que não é um gabinete só de Miguel Arruda, é um gabinete partilhado com outro deputado do Chega. Então o outro deputado não viu que estavam lá malas, que havia um trânsito de malas naquele gabinete que podia levantar alguma desconfiança. Antes de mais, permita-me só esclarecer que não me recordo de nenhuma intervenção de um deputado do Chega, por exemplo, que alegadamente apontava para outros partidos que não sabem o que é que se passa noutros gabinetes, conforme foi aqui a frase. Aquilo que o Chega diz é que, por vezes, sabemos o que é que se passa nos gabinetes e varremos o tema para debaixo do tapete. Contrariamente ao que o Chega fez, que foi o Chega que pediu que o Sr. Presidente da Assembleia da República permitisse que a polícia pudesse entrar no gabinete do ex-deputado do Chega e fazer as perícias necessárias e levar o objeto Presidente da Assembleia da República, furto. que também já foi criticado hoje por André Ventura, diz que aquilo que lhe foi dito pelo Rui Paulo Sousa era irrelevante para a investigação. Bom, eu confesso que não estou a par dessas trocas de diz que não disse. Acho que não é o mais relevante para o caso. O que é relevante para o caso é uma postura distinta de André Ventura, que não é de agora. André Ventura já noutras ocasiões foi muito pronto a imagem a querer apurar. Guiou a investigação. Isso não de todo, é, até porque não temos essa competência. Óbvio, aliás, a pergunta que me fazia... Mas o que é que se passou entre André Ventura e aquela jornalista? A pergunta da jornalista, tive a oportunidade de assistir à declaração de imprensa como um todo e, portanto, não estou toldada por quem viu apenas partes, eventualmente escolhidas com um dedo criterioso para o efeito. Dizer que tínhamos uma jornalista, que é comum pelo tom com que aborda André Ventura, que não é o mesmo com que aborda outros partidos, e tenho que ser muito sincera nisto, nem todos os jornalistas são bons jornalistas como o Pedro, e dizer que esta jornalista em particular não só estava a inquirir num tom algo estranho, um líder de um partido que estava a assumir a sua responsabilidade, que dizia que a responsabilidade política não tem a responsabilidade do ato, não foi André Ventura que andou a retirar malas de tapetes, nem é André Ventura que está a ser acusado do que quer que seja, mas acima de tudo temos uma jornalista que alega que André Ventura tinha uma informação que André Ventura não tinha. André Ventura não sabia que existiam malas no gabinete, porque a informação ainda não tinha chegado à liderança de bancada e que por isto estaria, em certa medida, a não disponibilizar esta informação, nomeadamente para a Justiça e para a Polícia Judiciária fazer o seu trabalho. E não foi isto que aconteceu. André Ventura, quando tomou conhecimento desta informação, recorda
recordem-se que André Ventura estava nos Estados Unidos, a terra na quinta-feira, assim que tem conhecimento de que existiam malas no gabinete de Miguel Arruda, faz com que a informação circule para o Presidente da Assembleia da República e se acione os mecanismos necessários. Porque é que o deputado dizia-me que partilha gabinete com Miguel Arruda, não reparou antes... O deputado Daniel Teixeira. O deputado Daniel Teixeira, que é um deputado jovem, eleito pelo meu círculo em Setúbal, não só porque Daniel Teixeira tem uma série de atividades que não passa necessariamente o tempo todo no seu gabinete, aliás, até é muito comum que os deputados jovens e assessores jovens passem muito tempo num gabinete comum que temos na Assembleia da República, como, acima de tudo, não é de estranhar que alguém que venha dos Açores apareça com malas. E Daniel Teixeira tem mais que fazer do que andar a reparar se é a mesma mala ou são malas distintas. E, portanto, se era o comportamento socialmente mais normal, não. Aliás, houve alguns... Eu tenho 2 ou 3 malas, elas não são do mesmo tamanho, eu não ando sempre com as malas todas juntas ao mesmo tempo. Aparentemente, portanto, também não andaria todo, pelo que as informações aquelas vão malas sendo do mesmo públicas. tamanho, no mesmo local, em vez de estarem Mas em casa ou no quarto, deputado que tem um quarto que aparentemente não é muito grande, que a dado momento até soubemos que partilhava sofá numa casa que não era sua. Portanto, poderia ser uma forma de guardar os seus bens. E Daniel Teixeira tem mais que fazer do que andar a perguntar o que é que o deputado faz ou não faz. Portanto, agora repare, passamos mais tempo a discutir o tema de Miguel Arruda, que me parece que de facto é uma questão de perturbação do foro psicológico, e isso não vem escrito na nossa testa. Era um homem com um currículo brilhante, um doutorado ou a caminho de um doutoramento, investigador, portanto, com aceitação social nos Açores. De repente revela algo que parece patológico, mas de repente achamos que não temos dados suficientes para comentar. Por exemplo, o Vítor Scária, que está envolvido num escândalo em Espanha agora, que está com uma pena... Acabámos de falar de Vítor Scária. Falámos 2 minutos e agora estamos a falar mais deste Foi caso. o partido, foi provavelmente André Ventura, que escolheu Miguel Arruda como candidato a deputado pelo Círculo Eleitoral dos Açores. Eu sei que as pessoas gostam de pintar o Partido Chega como um partido onde André Ventura quer pode e manda, mas há estruturas de militantes, há autonomia regional e Miguel Arruda não foi o nome escolhido por André Ventura. André Ventura não conhecia Miguel Arruda de lado nenhum. Foi o nome indicado à direção nacional por parte da liderança do Chega Açores, que por sua vez tinha algum referendo dos seus militantes e por isto André Ventura e a direção assertivou uma escolha. Se este caso não servirá depois de exemplo para o Chega afinar um pouco melhor os critérios de escolha dos seus candidatos nas próximas eleições, olha, agora nas autárquicas. Certamente temos que afinar o processo de recrutamento, mas acima de tudo há qualquer coisa que não podemos mudar. É o comportamento. A partir do momento em que identificamos um padrão de comportamento que não é adequado e acima de tudo que questionamos os nossos eleitos, porque é que aconteceram determinadas coisas e a justificação não é plausível, temos que ter esta atuação que não foi de agora. Recorde-se do caso de Maloda Abreu, que à primeira hora em que foi indiciado de ter entregue uma morada falsa no Parlamento e recebido dinheiro indevido enquanto deputado do PSD, foi afastado das listas do Chega. Portanto, o Chega não teve um deslize. É padrão no Chega, a partir do momento em que identifica este tipo de comportamento, afastar estas pessoas do partido político. A ver, vamos como termina este caso. Hoje, aparentemente, o deputado Miguel Arruda foi ouvido pela RTP e está ainda a ponderar se renuncia ou não ao cargo de deputado. O Chega já tinha pedido, aliás, a demissão de Hernani Dias, que acabou por acontecer ontem, mas queria ouvir também o secretário de Estado, a ex-secretária de Estado, e o que a Comissão e a entidade para a transparência têm para dizer. Quais são as dúvidas que mantém sobre este caso, Rita Matias, depois da demissão? Em primeiro lugar, é preciso apurar responsabilidades políticas, tendo em conta que houve a demissão do elo mais fraco. Quando alguém está no olho do furacão, é sempre mais fácil eliminar por ali o problema sem percebermos se há ramificações. Era o elo mais fraco, neste caso? Tornou-se o elo mais fraco na medida em que os factos eram demasiado evidentes. Mas certamente não terá agido sozinho, certamente terá existido conivências, certamente o seu gabinete poderia estar a par do que estava a ser desenhado, certamente que há diálogo entre ministérios, portanto é preciso perceber o que é que aconteceu e em que moldes. No entanto, ainda bem que falamos com esta sequência. Tivemos um exemplo do Partido Socialista, depois um do Chega e agora um do PSD, para perceber que, de facto, o único partido que teve um comportamento distinto foi o Chega, que foi o primeiro a pedir a renúncia do mandato do deputado e que teve uma autocrítica necessária e de quem honra o seu mandato. Vamos ver se este não é mais um passo para o governo de Montenegro mimetizar ainda mais o governo de António Costa. Recorde-se que o governo anterior teve 14 demissões, portanto vamos ver se esta não é uma primeira de muitas, mas acima de tudo é constrangedor o silêncio de Montenegro em relação a este tema e perceber que é prática comum. Recorde-se quando Miguel Albuquerque foi constituído arguido, Luís Montenegro também pouco opinou sobre o assunto e, aliás, mantém Miguel Albuquerque como o responsável do Conselho Nacional, do Congresso, aliás, do PSD. Portanto, é perceber que há 2 tipos de comportamentos. Há quem goste de premiar quem prevarica
prevarica e quem não sabe justificar porque é que é constituído arguido e quem tem uma ação firme quando percebe que os esclarecimentos não são suficientes. Neste caso, André Ventura gosta de mostrar que é diferente. Não corresponde à verdade. E o Chega o que é que defende exatamente para que se diminua o número de reformas antecipadas, como parece querer o Governo, e se estabilize de facto a sustentabilidade da segurança social, como a Mariana disse estar estabilizada, mas o Governo ou o Tribunal de Contas, pelos vistos, não. Antes de mais, dizer que não deixa de ser caricato termos este debate numa altura em que vemos, por exemplo, os trabalhadores da Auto Europa em reuniões plenárias a pedir a reforma antecipada. E estamos a ignorar o óbvio, estamos a ignorar que durante muito tempo permitimos que a classe baixa e a classe média se eclipsassem, permitimos uma estagnação salarial, permitimos um nivelamento dos salários por baixo e por isto não estamos a dar motivações aos trabalhadores para continuarem no ativo. E, portanto, estamos a dizer a um trabalhador que já está profundamente desmotivado, que já sente que o seu poder de compra diminuiu, que se sente num dos países menos competitivos da Europa, na cauda, em praticamente tudo, e que depois olha para o resto dos serviços públicos e também se sente insatisfeito com aquilo que representa a sua atividade e os seus impostos. E estamos a dizer, olha, atenção, que aqueles benefícios que vos estávamos a dar do ponto de vista das reformas antecipadas, vamos tirar-vos agora porque precisamos que continuem no ativo. E este governo parece também não está a ser particularmente feliz, porque a sustentabilidade e a estabilidade da segurança social não se consegue apenas penalizando os portugueses e mantendo, por outro lado, as portas abertas para termos uma substituição, conforme foi aqui dito, para termos trabalhadores estrangeiros que venham conseguir permanecer a nossa segurança social sustentável. É um nome foi provocadora, mas este nome também é técnico e é evidente. Se temos 30% dos jovens fora e estamos a importar mão de obra de fora, é evidente que estamos a substituir massa trabalhadora. Nem estou a classificar se é bom ou se é mau. Aquilo que estou a dizer é que estamos a permitir uma manutenção de políticas de baixos salários e estamos a agravar o problema no fim da linha. Portanto, podemos parar agora as reformas antecipadas. Podemos, como direita, fazer a burrice, perdão a expressão, de voltar a tocar nos pensionistas e, uma vez mais, voltarmos a ser penalizados eleitoralmente, ou podemos pensar no problema como um todo, ir mais longe e perceber que, quando falamos de sustentabilidade, de segurança social, temos que falar, em primeiro lugar, de natalidade, temos que falar em demografia e temos que perceber como é que queremos que esta sustentabilidade aconteça e se é com este grau de substituição, voltando aqui à provocação. Já a Rita Matias tem um novo desafio pela frente, vai ser candidata precisamente à Câmara de Sintra, que era uma das autarquias à qual se apontava o nome da Mariana. Já pensou na primeira coisa que vai fazer se ganhar essas eleições? Penso que ainda não pensei no que é que faria ou farei tendo esse cenário, porque por agora avizinha-se muito trabalho. Estamos a estudar o dossiê desde que foi tornado público. Como sabe, várias localidades, vários municípios estavam em cima da mesa, mas reconheço com gratidão este voto de confiança que é dado pelo partido, sabendo que a Sintra... E como é que está a sua confiança em relação porque a Câmara de Sintra tem sido, enfim, disputada pelo PS e pelo PSD nos sempre com grandes nomes e reconheço... Reconheço a experiência política de quem não só vem agora a jogo, como quem... Não é uma eleição fácil. Não é uma eleição fácil, mas é um tecido eleitoral onde o Chega consegue resultados expressivos, porque dá voz a muitas das preocupações das gentes o Chega de Sintra. Conseguiu nas últimas eleições, precisamente com um vereador que, entretanto, saiu do partido Chega e até, em parte, se tornou uma espécie de membro da oposição ao próprio Chega. Ele vai estar nestas eleições também? Não, confesso que não sei, não tenho qualquer contacto e normalmente não entro muito no diz que diz, sobretudo de quem abandona o partido Chega. Mas dizer que o objetivo para Sintra é consolidar o resultado, é aumentar a expressão do Chega e garantir que este eleitorado que foi sendo esquecido como periferia de Lisboa, um pouco à semelhança do Seixal, o concelho onde eu cresci, possa ter uma voz. Portanto, não pretendo... Não preferia ter ido ao Seixal, Setúbal, Almada, Margem Sul? Eu sempre mostrei a minha disponibilidade e sinceramente, agradou-me o argumento de que Sintra, sendo uma Câmara tão importante, o Chega quer ter um candidato jovem como sinal de que vamos apostar nos jovens nessas autárquicas. Uma Portanto, última agradeço pergunta, mesmo que perca, vai bater um lugar de variação na Câmara de Sintra ou volta à Assembleia da República? São questões para vermos no futuro, mas acima de tudo fica agora o compromisso de estar... Já pronta a esta pergunta. Vamos ver, porque de momento é tempo de conhecer o território, palmilhar rua a rua, porque acredito que alguém que seja eleito local tem que conhecer os desafios do cidadão comum e é isso que estarei disponível para fazer daqui em diante. Rita Matias, Mariana Vieira da Silva, obrigado às duas. Até para a semana.